Olá pessoal, aqui é o professor Andrei. Vamos iniciar agora a nossa sexta aula do curso de Cálculo 1. Nesta aula vamos falar sobre as derivadas de algumas funções trigonométricas. Lembrando que já vimos até aqui algumas regras de derivação, como derivada de funções potências, polinômios, que são somas de funções potências, produtos por escalar, quociente entre funções deriváveis, produto entre funções deriváveis, derivada de função exponencial de x. E agora vamos falar das funções trigonométricas. Então vamos lá para a nossa sexta aula de Cálculo 1. Então nesta aula vamos falar das derivadas de algumas funções trigonométricas. Para motivar nosso problema, vamos pensar no problema do deslocamento de uma partícula de forma oscilatória ao longo de uma reta. Nós vimos que se uma partícula se desloca ao longo de uma reta, em movimento linear, a derivada da função posição dessa partícula vai nos dar a velocidade instantânea da mesma, ok? Portanto, vamos supor que no nosso problema a gente tem que a função posição de uma partícula é dada por p, em centímetros, em função do tempo t em segundos. E ela é dada por p de t igual a seno de t. Nosso objetivo é achar qual é a velocidade da partícula no instante t, ou seja, qual é a função velocidade da partícula no instante t. Aqui vamos supor apenas t positivo para representar esse problema, mas pelas contas vamos ver que a derivada, ou seja, a função velocidade, a derivada dessa função seno de t, vale para qualquer número real, ou seja, ela vai existir para qualquer número real. Note que nas contas apresentadas aqui, não depende se t é positivo ou negativo do seu valor. É um t genérico, qualquer t real. Então vamos lá. Pela definição, o que nós queremos é achar a velocidade, a derivada da função, pelo que nós já vimos. A derivada da função posição vai nos dar a velocidade, a função velocidade no instante t. Aplicando a definição de derivada, para essa função seno, nós temos o seguinte. Então queremos achar o valor do limite, quando um certo incremento, vamos chamar de ΔT tende a zero, da função, minha função é seno, avaliada no ponto onde eu quero achar a derivada, mais esse incremento. No caso aqui, estamos chamando de ΔT. Menos o valor da função no ponto onde eu quero achar a derivada, ou seja, um t genérico, sobre esse incremento ΔT. Note que aqui, novamente, não conseguimos passar o limite direto, senão nós cairíamos em uma indeterminação. Portanto, veja bem, como aqui nós temos que o ΔT tende a zero e t é um ponto fixo, é um ponto onde eu quero achar a derivada, não depende do meu ΔT, vamos tentar separar essas duas coisas. Para isso, nós podemos aqui, por exemplo, aplicar a soma de arcos, aquela formulazinha da soma de dois arcos, ou seja, quem é seno de t mais ΔT? Vai ser seno do primeiro cara, seno de t, vezes cosseno de ΔT, mais seno do segundo, seno de ΔT, vezes cosseno do primeiro. Ou seja, isso aqui é aquela formulazinha do seno da soma de arcos. Lembra? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, seno de A mais B. Assim, nós chegamos nessa expressão. Com isso, a gente pode separar aqui o termo que depende do ΔT, que está variando, e o termo que não depende. Depende apenas de t, que é um ponto fixo. Observe que a gente tem aqui esse termo seno de t aparecendo aqui e aqui também. Então nós podemos colocá-lo em evidência. Quando fazemos isso, nós obtemos essa expressão. A gente tem seno de ΔT, na expressão de cima estava multiplicando o cosseno de ΔT, que está aqui. E aqui o seno de t, ele está multiplicando como se fosse menos 1 aqui, que é esse cara que aparece aqui, ok? Observe que se você fizer essa distribuição, você vai obter a parte da expressão de cima. E esse termo do meio, seno de ΔT vezes cosseno de t, ele está aparecendo aqui, seno de t vezes cosseno de t. Separamos em duas frações para facilitar as nossas contas, ok? Agora observe o seguinte, esse termo em azul, os termos que aparecem em azul, são os termos que dependem de ΔT, é o termo que está variando ali no limite, Estou tomando limite quando o ΔT tende a zero, Seno de t que apareceu aqui e cosseno de t não dependem de ΔT, é o ponto
t é o ponto fixo, né? É o ponto dado onde eu quero calcular a derivada. Quem está variando no limite é o ΔT. Agora vamos lembrar lá das aulas de limite, né? Que esse cara aqui, limite de seno de alguma coisa sobre essa mesma coisa, quando essa coisa tende a zero, né? No caso, meu incremento. Esse cara aqui era um dos limites fundamentais estudados lá na aula de limite, que esse cara tende a 1, ok? Qualquer coisa, volta lá nas aulas de limite e dá uma olhada nos limites fundamentais. E esse cara aqui, limite de ΔT, quando ΔT tende a zero, de cosseno de ΔT menos 1 sobre ΔT, também era um limite fundamental que tende a zero, beleza? Então, vai sobrar o que nessa expressão? Vai sobrar apenas cosseno de t, ok? Portanto, a derivada da função posição, ou seja, a derivada da função seno de t, é dada por cosseno de t. Assim, a gente acabou de ver que a derivada da função seno de t é cosseno de t. E note que essas contas aqui, apesar do problema que nos motivou a gente considerar t positivo, isso aqui vale para qualquer t real, beleza? Assim, nesse problema, né, fazendo uma interpretação dele, a gente tem aqui que a partícula, por exemplo, ela saía posição inicial 0, né? Ela andava no sentido positivo, né, na direção positiva conforme a orientação, né? Nesse caso aqui a gente está supondo que o sentido positivo no eixo aqui, sentido para cima, é o meu sentido positivo do movimento, né? Em relação ao referencial aqui, e para baixo o sentido negativo, ok? Então, observe o seguinte, se a gente olhar para a função posição P de t igual a seno de t, que é essa função em azul aqui, e a derivada dela, cosseno de t, que seria essa função em vermelho, que é a velocidade, nós podemos interpretar esse problema em termos da taxa de variação que a gente já viu, né? O problema lá de relacionar a posição com velocidade instantânea, ok? Vamos olhar primeiro para o movimento da partícula. Então aqui a gente tem uma partícula se movendo ao longo de uma reta, né? De forma oscilatória. Então eu tenho aqui uma reta, ok? Inicialmente minha partícula, ela está aqui no zero, né? O que acontece com essa partícula, né? Vamos fazer mais para cá. Inicialmente ela está aqui no zero, né? Ela começa a se mover o seguinte, ela vai no sentido positivo, ok? Chegando no instante t igual a π sobre 2, ela atinge um certo valor lá, uma certa posição, né? E vai começar a descer para o outro sentido, vai andar no sentido negativo do movimento. Então vamos pensar em termos de velocidade sem olhar para o gráfico da função velocidade. Então minha partícula, ela inicia lá, tem minha posição inicial, ela vai numa certa direção e para, né? Depois ela vai mudar a direção. Então pensa, ela está andando, ela teve que parar, teve aí uma variação da velocidade e até o momento a velocidade chegou a ser zero, né? Ok? A gente tem ali um momento em que a partícula se encontra em repouso, a velocidade anula, ela para e vai mudar a direção. Então vai começar a variar novamente a posição, vai mudar a velocidade. Então se você observar aí pelo gráfico da função velocidade, ou seja, o gráfico da derivada, que é esse cara em vermelho, né? A gente tinha aqui nesse problema, inicialmente, a velocidade inicial é dada por 1 centímetro por segundo, né? Lembrando que a posição era medida em centímetros e o tempo em segundos, ok? Então, o que está acontecendo com a função velocidade? Até o instante π sobre 2, o que acontece? A função velocidade inicia em 1 e vai diminuindo até que no instante π sobre 2 ele chegue a zero. Observe que esse ponto é quando a partícula atingiu lá o seu ponto mais alto, igual a 1, função posição, né? E ela mudou o sentido. Então, nesse instante, lembra que a gente falou que chega um ponto em que ela para? Observe que a velocidade aqui é zero, né? Então, a partícula, ela, de 0 até π sobre 2, o que aconteceu com a velocidade? Ela foi diminuindo a velocidade até parar, beleza? Observe que entre π sobre 2 e 3π sobre 2, a velocidade é negativa, né? Ou seja, a função aqui, velocidade, ela está abaixo do eixo x. O que isso significa, né?
A velocidade negativa aqui, a gente viu que ela representa o seguinte: a partícula, nesse intervalo, nesse instante de tempo, entre π sobre 2 e 3π sobre 2, ela está andando no sentido negativo da minha orientação, né? Então aqui, ó, chegou no π sobre 2, ela atingiu o seu máximo, ela vai começar a andar no sentido negativo, né? Até que chegue no 3π sobre 2, no instante de tempo 3π sobre 2, ela vai parar, a velocidade vai ser zero. Observe que aqui no π sobre 2 a velocidade é zero, né? E vai mudar a direção, vai começar a ir para cima novamente e vai ficar assim oscilando, ok? Observe que é o que acontece aqui, ó, no instante 3π sobre 2, ela vai atingir o seu menor valor e vai mudar o sentido do movimento, vai começar a ir no outro sentido e vai ficar assim oscilando, variando a velocidade, aumentando e diminuindo a velocidade, ok? Beleza? Então assim a gente já viu que a derivada da função seno de x, se eu tenho a função f de x igual a seno de x, a sua derivada, né, é dada por cosseno de x. Como que a gente fez isso? Vamos lembrar? A gente aplicou a definição de derivada, usou uma regrinha que é a da soma de arcos para a função seno, e separou os termos que dependiam do limite lá do ΔT, né, que estava variando, e do t. E usou alguns limites fundamentais que nós obtivemos para chegar no resultado. Bom, aqui a gente tem um exemplo onde, na letra A, vamos deixar para o leitor, para o ouvinte aí fazer o exercício, né? A gente tem a função cosseno de x. Então, tentem calcular a derivada da função cosseno, ok? Já vou pôr a resposta aqui. Vocês têm que chegar que a derivada dela, da função cosseno, para todo x, vai ser dada por menos seno de x, ok? Na letra B, também ficar como exercício para o leitor, é a derivada da função tangente. Bom, o que você vai fazer? Você pode tentar aplicar lá a definição de tangente da soma de arcos. Será que vai ser o mesmo argumento? Pode tentar trabalhar com aquilo ali. Mas, como a gente já viu aqui a derivada da função seno é cosseno, e na letra A a gente vai ter visto que a derivada da função cosseno é menos seno, notem que você pode escrever tangente de x como sendo a função seno de x sobre cosseno de x, né? Ou seja, o quociente de duas funções que a gente já conhece quais são as derivadas. Então aqui a gente pode aplicar a regra do quociente para obter a expressão da tangente, ok? Já dando a resposta aqui, a derivada da tangente vai ser dada por secante ao quadrado de x. Fica para o ouvinte fazer esse exercício, ok? Todos os alunos aí, tentem fazer esse exercício. Letra C. Letra C, a gente tem a função h de x igual a cossecante de x. Vamos fazer esse aqui? A ideia é a mesma da letra B, né? A gente tenta reescrever a função cossecante, uma da maneira, né? Como em termos de funções que a gente já conhece a derivada, né? Então, lembrando que a função h de x, dada por cossecante de x, nós podemos escrever quem é a cossecante? 1 sobre seno de x, né? É essa a razão, 1 sobre seno de x. Então, observe que a gente pode pensar em fazer a derivada através da regra do quociente, ou seja, a derivada de funções que nós já conhecemos, né? Com isso, quem que seria a derivada derivada da função h de x, né? H' de x? Basta fazer a regra do quociente. O que dizia a regra do quociente? A gente fazia o seguinte: a gente primeiro deriva o numerador, derivada de 1, multiplica pelo denominador, no caso da função seno, subtrai do que? Repete agora o numerador vezes a derivada do cara de baixo ali, do denominador, ou seja, a derivada de seno de x sobre esse denominador ao quadrado, ok? Então, aplicando essa regrinha, né, a gente tem o seguinte: quem é a derivada de 1? Primeiro cara ali em cima.
A derivada de 1 é zero, né? A derivada de uma função constante, a gente já viu que é zero. Vezes seno. Depois, menos 1 ali, não vai fazer diferença, eu vou colocar só menos, né? A derivada da função seno. Quem é a derivada da função seno de x? Nós já vimos, né? Acabamos de ver que a derivada da função seno é a função cosseno, né? Então aqui vai ficar cosseno de x sobre o quê? Seno quadrado de x, ok? Então vai ficar assim, menos cosseno x sobre seno ao quadrado de x. Então a gente poderia deixar assim, né? Ou eu vou mudar o seguinte, vou escrever assim, sobre seno x, e que eu vou multiplicar por 1 sobre seno x. Caso você não queira escrever dessa forma de fração, né, a gente pode escrever, pegar dessa maneira, cosseno x sobre seno x, ele é o quê? Cosseno x sobre seno x. É cotangente, né? É a razão inversa, né, da função tangente. Ou seja, aqui vai ficar menos cotangente de x, certo? Vezes quem que é 1 sobre seno? É a cossecante. Cossecante de x. Beleza? Essa é a derivada da função cossecante de x. Então, a derivada da função cossecante é menos cotangente de x vezes cossecante de x. Então, como que nós... Observe o seguinte, né? Como que nós fizemos a derivada da função cossecante? Por definição, nós calculamos a derivada da função seno, né? Cossecante é 1 sobre seno. Aplicamos aqui a regra do quociente. Então, várias outras razões trigonométricas ou funções trigonométricas nós poderemos obter a partir de trigonométricas que a gente já conhece. Basta usar alguma identidade trigonométrica, ok? Então, tentem fazer aí as letras B e D usando essa ideia de escrever as funções como razões entre alguma identidade trigonométrica ou em termos de funções trigonométricas que nós já conhecemos. E a letra A, tentem fazer por definição, assim como foi feito para a função seno. Ok? Então, resumindo agora as derivadas de alguns tipos de funções, nós já sabemos derivar funções constantes. Derivada de funções constantes é zero. Ok? Derivada de funções potências, já sabemos. A derivada da função e de x. A derivada da função seno x. A derivada da função cosseno x que você vai obter. Derivada da tangente, né, que vocês vão obter também, chegar em secante ao quadrado. E várias outras razões trigonométricas. Se nós juntarmos essas funções que nós já conhecemos as derivadas, com somas, produtos, né, quocientes dentre elas, a gente consegue derivar várias funções, várias outras, né? Então, basicamente, aqui a gente já tem quase todo tipo de derivadas de funções, né? Funções reais, comumente conhecidas, né? O que está faltando aqui, né? A princípio das funções que nós estudamos. Está faltando a gente estudar derivadas de funções exponenciais quaisquer, ok? F de x igual a elevado a x, onde A é um número positivo, né? A gente só viu na base E. Também está faltando estudar derivadas de funções logarítmicas, ok? Funções logarítmicas do tipo log de A, log de x na base A, onde A é um número positivo, beleza? Então, basicamente são essas. E uma operação entre funções, que a gente já viu soma, produto, né, quociente, mas existe uma outra operação entre funções, que é a composição de funções. Lembra disso? Quando eu falo nas funções compostas, f composta com g de x, esse tipo de operação aqui, que por definição é a f calculada na imagem do ponto x pela função g, esse tipo de operação é o que a gente vai ver na próxima aula. A partir dela, a gente vai conseguir fazer facilmente a derivada de outros tipos de funções, como por exemplo a função exponencial, ok? E a função logarítmica também a gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente estudar um outro tipo de derivação, que é a derivada de função implícita. Quando nós estudarmos derivação implícita, além de vários outros problemas que a gente vai conseguir resolver,
a gente vai conseguir calcular a derivada de inversas de algumas funções. Ou seja, a gente consegue calcular, por exemplo, a derivada de funções inversas da função exponencial, que é a função logarítmica. A gente vai conseguir calcular as derivadas de inversas de funções trigonométricas, né? Então, por exemplo, quem seria a inversa da função seno x? A função arcosseno, perdão. Então, com derivada implícita, nós vamos conseguir estudar outros tipos de derivada, tá? Então, próxima aula, regra da cadeia. Ou seja, regra da cadeia vai me dizer derivadas de funções compostas, que é um outro tipo de operação entre função, composição de funções. Até a próxima aula, pessoal. Caprichem aí, reproduzam os exemplos.